Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com o material que fala sobre oração, também o material que fala sobre oração, um dos livros que nós estamos utilizando para fazendo uso para esses comentários, com Cristo na escola de oração. É um livro, ele é praticamente um devocional. Ele se propõe a falar sobre o tema da oração. Ele tem todo um linguajar de oração, tá? Todo um linguajar devocional, e ao final de cada lição ele apresenta uma oração, que é uma oração relacionada ao que foi tratado naquele capítulo ou lição. Esse Andrew Murray, o próximo tema que ele fala é sobre a dádiva que inclui tudo. Quanto mais o Espírito Santo. Fala sobre o Espírito Santo como resposta às orações daquele que clama a Deus. Vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. O texto é uma referência ao Evangelho de Lucas. Ao Evangelho de Lucas, encontra-se também em Mateus, mas ele está fazendo uso do Evangelho de Lucas, o capítulo 7, os versos do 9 ao 13, que diz assim: Portanto, vos asseguro, pedi e vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta para vós. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate se lhe abrirá. Qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, apesar de serdes maus, sabeis dar o que é bom aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Graças a Deus pela sua palavra. Esse é um texto sobre perseverança na oração. Perseverar em oração. Os cristãos, ao longo da história, procuraram desenvolver uma série de ferramentas de oração e uma série de ritos, de liturgias para conduzir as orações dos cristãos. No período em que as pessoas viviam em monastérios, em mosteiros, eles acabaram desenvolvendo lá um circuito de oração que abrangia várias horas do dia, vários momentos do dia e da noite, no qual as pessoas que viviam naquele regime faziam lá as suas orações, a oração como uma prática. Vendo o livro aí do judeu sobre oração, se for desenvolver como proposto, a pessoa simplesmente ora quando acorda, ora quando senta na cama, quando o pé toca o chão, né? Quando abre os olhos, ora quando levanta, quando lava o rosto, ora antes das refeições, depois das refeições, há todo uma liturgia convocando as pessoas à prática constante da oração. É claro que muitas dessas orações são resumidas em apenas algumas poucas palavras, mas é fato, é importante que foram ensinados a orar. Vendo os personagens bíblicos, né, Abraão, o filho, o neto, eles aprenderam a orar, eles aprenderam a clamar a Deus. Mas a oração mesmo, como uma prática comum e frequente na vida do povo, como um regramento litúrgico, ela se desenvolveu no período do chamado cativeiro babilônico, onde, na ausência de templo, na impossibilidade de sacrifícios, de ofertas, quando foram impossibilitados de seguirem as práticas
cerimoniais às quais estavam acostumados, eles substituíram pela oração. A oração ganhou uma grande presença na liturgia judaica. E com a sinagoga, a prática da oração, do estudo na palavra de Deus, do ensino, tornou-se uma constante na vida daquele povo e influenciou, obviamente, a vida da igreja, porque a igreja de Cristo Jesus surge no judaísmo, e a primeira influência, a mais intensa influência no tocante à oração, vem do ambiente do judaísmo. E na vida dos cristãos, a oração, pelo menos dos cristãos naquele período, a oração era o livre acesso ao Deus Pai, por nós garantido pela vida de Cristo Jesus oferecida em nosso lugar. Então, os chamados cristãos da primeira igreja, das primeiras igrejas, né? Porque não tem uma primeira igreja, são várias primeiras igrejas em inúmeros locais distintos, alcançando em pouco tempo toda a rede, toda a estrutura do Império Romano. E as pessoas aprendiam o quê? A orar. Aprendiam a orar. E oravam. E oravam com muita intensidade. E oravam com certeza de fé. Oravam sabendo que Deus estava ouvindo. Oravam sabendo que Deus estava ouvindo e que Deus estava respondendo. Oravam a Deus e eram gratos pelo privilégio de poderem orar a Deus, o Pai Todo-Poderoso, sem nenhum impedimento, sem nenhum obstáculo, sem a imposição de rituais complexos, sem a imposição de cerimônias muito elaboradas, sem a imposição de um vocabulário muito específico, rebuscado, que era dominado por um grupo. Não. A fé em Cristo Jesus permitia que o grande e permitia que os pequenos se aproximassem de Deus, como deve ser feito, em oração, na certeza de fé, não diferenciando. A diferenciação vem pelo próprio Deus no tocante à maneira como ele respondia às orações daquele que a ele buscavam com sinceridade. E aqui Jesus está preparando os seus discípulos para continuarem orando, não cessarem nunca de orar, continuarem clamando, continuarem pedindo, continuarem buscando, continuarem desejando o favor de Deus, continuarem clamando a Deus pela intervenção dele em todas as circunstâncias, em todas as ocasiões das suas vidas, não importando o quão difícil ou quão aparentemente impossível fosse. O cristão sempre foi convocado para apresentar a sua petição diante de Deus. Mas Deus responde tudo? Sim, Deus responde tudo. Deus responde a todas as orações. O fato que muitos não querem admitir é que nem sempre a resposta de Deus é aquela que nós estamos desejando ou aguardando. Algumas pessoas têm uma dificuldade muito grande com o não de Deus. O não, para algumas pessoas, não só o não de Deus. Há filhos que o pai fala não, a criatura fica completamente descompensada. Chega a proferir ofensas, insultos. Você não me ama, eu quero mais que você morra. Aí eu vou pegar tudo isso daqui, vou fazer o que eu quiser. Tem filhos que chegam a falar isso, causando um desconforto, às vezes alguma dor, algum sofrimento no coração dos pais. Os pais mais experientes sabem que às vezes isso é só uma fase, é um momento. A pessoa falou porque estava tomada pelas suas emoções, pelas suas paixões. Falou irrefletidamente. Alguns não, falou refletidamente, e aquilo é um modo de ser, é um caminho que a pessoa se propõe a seguir, se afasta do pai, né? Toda e qualquer oportunidade busca criar atrito e confusão.
Isso não deveria ser uma realidade na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus Todo-Poderoso. Ainda que os pais aqui na Terra tenham lá suas muitas limitações, as suas dificuldades, via de regra, de um modo geral, eles se empenham para abençoar os seus filhos, para orientar, para preparar para a vida. Tentam avisar, ó, cuidado com isso, cuidado com aquilo, a vida é assim, a vida não é desse jeito que você está pensando. Tanto os cristãos quanto os não cristãos sempre buscam ajudar e orientar os seus filhos e abençoar. É o que está dizendo a palavra de Deus. Ainda que alguns se rebelem. Quando se fala de oração, alguns ficam revoltadinhos, ficam indignados, ficam magoados, ficam deprimidos. Deus não me ama, Deus não me abençoa. Ah, essas bênçãos podem até ser verdade na vida dos outros, mas na minha é só sofrimento, dor e angústia. Essa cultura do lamento, esse superdimensionar a dor e o sofrimento. A dor e o sofrimento já são ruins o bastante. Quando a pessoa acrescenta a isso a murmuração, né, que viver resmungando, ah, eu não suporto mais, ah, eu não aguento essa vida, ah, Deus se esqueceu de mim, não melhora em absolutamente nada a sua própria situação, contamina os que estão ao seu redor e cria um embaraço para si mesmo nas questões espirituais. A Bíblia fala, ensina, que não importando o quão difícil ou quão aparentemente impossível, nós devemos perseverar, permanecer clamando a Deus. Por quê? Porque para todas os desejos, para todas as súplicas, para todas as orações, para todos os clamores humanos, para todos os anseios e necessidades humanas, Deus tem uma resposta, Deus tem uma dádiva, Deus tem um dom, Deus tem uma bênção que inclui absolutamente tudo. É o que a Bíblia ensina. Que dádiva é essa? Que dom é esse? Que bênção é essa? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo, é o que diz Jesus. Se vocês, apesar das dificuldades, apesar da maldade, da malignidade que há em vocês, que há no mundo, apesar das falhas, das imperfeições, se vocês que são maus sabem dar o que é bom, o que é melhor, ou se empenham para isso em relação aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que pedirem, àqueles que pedem. Algumas pessoas nem sabem que estão pedindo. Outras nem têm assim uma consciência sobre o que realmente necessitam nas suas vidas. Pedem como um reflexo, clamam como um reflexo. Invariavelmente, sem entrar no detalhe aí do evento pelo qual a pessoa suplica ou clama a Deus o livramento da morte, da enfermidade, ou de qualquer outra circunstância, ou de qualquer outra situação limitadora que as pessoas possam enfrentar nesta vida, Jesus está ensinando que, para aquele que persevera diante de Deus em oração, reconhecendo Deus como suficiente, mais do que suficiente para suprir todas as nossas necessidades, para esses o Senhor Deus concede gratuita e generosamente o seu Espírito, o Espírito Santo, que, no caso aqui, Jesus está falando do Espírito de adoção, pelo qual nós passamos a clamar Abba, Pai, o Espírito de filiação. De tudo que nós podemos apresentar como petição diante de Deus, nada se compara à verdade da graça de Deus revelada no Evangelho de Cristo Jesus. Porque Deus, o nosso Pai, a tal ponto nos amou que, através de Cristo Jesus, ele nos possibilita uma vida que se revelará na eternidade, não somente como servos, mas
como filhos. O Espírito Santo, o espírito de filiação, o espírito de vida. Eu gosto da palavra espírito de vida e ressurreição. O espírito de vida e ressurreição, o espírito da criação, o espírito que renova, o espírito que concede vida espiritual a ponto de transformar o íntimo daquele indivíduo que está continuamente se apresentando diante de Deus em filho adotivo. Essa é a beleza. É nisso que nós precisamos concentrar também as nossas mentes, acreditar nisso, acreditar nessa verdade. O autor chama a atenção para esse fato. À medida que oramos para ser cheios do Espírito, porque é moda, né? Não é mais moda, todo mundo quer ser cheio. Tem um teólogo aí que ele fez algum sucesso, o material dele está sendo publicado de novo. Algumas pessoas confundem a vida cristã com o serviço cristão, tá? O apóstolo Paulo, quando está falando à igreja de Corintos, ele trata de todos esses aspectos da vida cristã, da vida do cristão. A vida pública, a vida na igreja, o serviço público, o serviço litúrgico, tá? O culto a Deus. E também a vida privada, a vida pessoal, a vida familiar. O apóstolo Paulo trata de todos os aspectos da vida do cristão. Então ele fala de dons espirituais sobre inúmeras perspectivas, sobre todas essas perspectivas, de acordo com todos esses temas que ele aborda na sua carta, tá? Então, dons espirituais como ferramentas para o serviço cristão, ou seja, submissão e dependência do Espírito Santo para que a vida espiritual decorra, seja conduzida de uma forma que agrada a Deus. O serviço cristão é uma das etapas, é uma das áreas da vida cristã. Há outras. A vida social, a vida em sociedade, a vida, o cristão na sociedade, naquela época e na época de hoje, o cristão na família, né, e o cristão com relação ao Deus Todo-Poderoso. Então, o Senhor passa a falar sobre o dom sobremodo excelente, né, que é um caminho de espiritualidade. Na verdade, está falando de Cristo Jesus e está falando do crescimento espiritual como um todo, nessa relação de filiação, nessa condução a um estado que será na eternidade pleno, absoluto. Do lado de cada eternidade é isso aí mesmo. Não se iluda, a menos que você seja uma daquelas pessoas que queira criar um personagem, né, um personagem cultico, um personagem litúrgico, uma fachadona, e ainda que bem elaborada, ainda que bem construída, não passam de personagens. E muitas pessoas construíram personagens, porque a perfeição no ser humano não habita do lado de cada eternidade. A perfeição será possível do lado de lá da eternidade, tá? Isso não significa que do lado de cá as nossas vidas devam ser conduzidas de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não, não é assim. Não é isso que a Bíblia ensina. Mas o apóstolo Paulo, nas suas cartas lá, ele reconduz a igreja ao Evangelho de Cristo Jesus. É claro que ele usa uma linguagem muito particular, muito peculiar, de alguém que não está impondo uma cultura religiosa específica, no caso aqui o judaísmo. O apóstolo Paulo, ele como que tira a roupagem judaica dos ensinamentos de Cristo Jesus, que não tinha essa preocupação tão grande também, o próprio Cristo Jesus. O evangelho já é uma preparação para que a verdade de Deus alcance toda a humanidade, mas o apóstolo Paulo, naquele contexto da igreja, de uma maioria judaica, que até então ninguém falava em cristão, eles eram judeus porque eram judeus, nasceram, foram criados, conheceram a Deus, conheceram a verdade e permaneceram judeus, tá bom? Não havia tanto desse conflito aí. Os conflitos vieram
depois, com o tempo, principalmente no tocante à aceitação dos não-judeus na comunhão. Então, o apóstolo Paulo, de propósito, ele tira toda a roupagem litúrgica judaica, toda a roupagem sociocultural, e expressa a verdade do Evangelho de Cristo Jesus, buscando reconduzir uma igreja e todas as igrejas, né, para que permanecessem na fé em Cristo Jesus, nosso Senhor, numa vida de contínua adoração e serviço a Deus Todo-Poderoso. Dá um certo trabalho para você pegar o jeitão lá do que o apóstolo está fazendo, mas com o tempo, e não precisa ser tanto tempo assim também, com o tempo você começa a compreender e a perceber que os ensinamentos do apóstolo Paulo são os ensinamentos de Cristo Jesus, numa linguagem universal, numa linguagem que pode atingir a todos igualmente. Hoje, nós temos linguagens paralelas. Dependendo da igreja que você vai, da igreja que você frequenta, você praticamente fala uma outra língua sem falar línguas estranhas, línguas espirituais. Você fala uma outra língua, um outro idioma, uma, um mau uso de textos e contextos bíblicos e escriturísticos, tentando transmitir emoções e sentimentos voltados à nossa realidade, que na cabeça, na imaginação de alguns, dá áreas de espiritualidade, mas é só esquisitice mesmo, tá? É chamada linguagem de gueto, linguagem de gíria, como se somente os iniciados de quem? Falar gíria, em corromper a palavra de Deus para criar conversinhas paralelas, isso sempre houve, tá? É muito difícil se livrar disso. É muito difícil se livrar disso. É muito comum entre os jovens, né? Porque eles estão desenvolvendo a personalidade, o caráter deles está se moldando, sendo moldado, sendo construído, e tem muito de sarcasmo, de ironia, de deboche na elaboração desse tipo de linguajar de gueto, dessas linguagens paralelas que as igrejas adotam, e agora com a grande mídia, né, sendo ferramenta para promoção de eventos e de personalidades, acabam contaminando. Mas o fato é que não é isso. Não é isso. Não é isso. O que o Senhor Jesus está ensinando é que todas as circunstâncias e situações das nossas vidas podem servir como meios para nos conduzir a Deus, para que Deus derrame sobre nós algo inimaginável, o espírito de filiação, o espírito de adoção, o espírito de vida e ressurreição que vai atuando na vida daquela pessoa, daquele indivíduo, proporcionando a santificação, manifestando a justificação, abençoando rica e poderosamente aquela pessoa. Por isso o autor fala, à medida que oramos para ser cheios do Espírito Santo, não busquemos as respostas nos nossos sentimentos ou nas nossas emoções, tá? Porque isso daí só gera confusão. Todas as bênçãos espirituais devem ser recebidas e aceitas ou possuídas pela fé. Pela fé. O conhecimento das doutrinas é muito importante, mas a aplicação das verdades doutrinárias, escriturísticas, elas ocorrem pela fé. É um ato de fé, é um ato de aceitação, é um ato de submissão, é uma atitude de confiança em Deus. Senhor, se a tua palavra diz que é assim, então eu creio que é assim. A minha vida é tua. Mesmo agora, enquanto oro, ele fala aqui, ó, que beleza, é uma oração. Mesmo agora, enquanto oro, devo dizer em fé: eu tenho o que peço, a plenitude do Espírito é minha. Permaneçamos firme na nossa fé. Eu não só tenho e recebo o que eu peço. Eu e você temos e recebemos muito mais do que pedimos, porque Deus nos tem concedido
a plenitude do Espírito Santo, a graça da salvação pela fé em Cristo Jesus. Deus